versículo 11, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, eu pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, ou ser maduro, eu desisti das coisas próprias de menino. Você pode dizer assim, eu desisto das coisas de menino ou de menina? Para falar assim. Você não quer dizer, ajudar um pouquinho você a decidir, junto com o apóstolo Paulo. Ele disse assim, eu decidi. Eu vou deixar de ser menino e menina. Eu vou assumir a minha posição em Cristo Jesus. Eu vou falar, eu vou pensar, eu vou sentir como um homem com uma mulher madura. Amém? Boa noite, Igreja do Avivamento. Amém. Uma alegria estar aqui com vocês. Rever muitos rostinhos, né, que a gente conhece. Não lembro dos nomes. Vão ter que me perdoar quando eu não lembro os nomes, mas é uma alegria estar com vocês. E eu queria compartilhar brevemente que enquanto não estava louvando, né, existe um rio de Deus. Deus me deu uma visão de um rio fluindo e do lado do rio muitas árvores crescendo. Tinha umas árvores maiores e muitas pequenas crescendo do lado do rio. E eu fui procurar, né? Ainda bem que o celular ajuda, né? Só colocar lá a árvore, que onde está esse versículo. E me veio Jeremias 17, 7, que eu queria compartilhar com vocês. Bendito é o homem e a mulher que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar fruto. Então, quando nós estamos plantados nessa árvore, né? E essas árvores que estão crescendo, imagino, né? A igreja aqui, as árvores estão crescendo e através da onde nós passarmos, o rio vai e muitas outras árvores, vidas vão crescendo e essas vidas não temerão mal algum, né? Porque a gente não precisa andar ansiosos, a gente já escutou várias vezes hoje, né? E porque Deus cuida, Deus alimenta, Deus guarda, Deus faz florescer. E eu vejo muitos frutos nessas árvores. E eu declaro sobre a igreja Shalom de Vitimarsum, uma igreja muito frutífera, que por onde ela passar, os rios de água viva estão passando para trazer frutos, e vocês conhecem muito mais do que nós, né? O que é árvores frutíferas, é gostoso, né? Pessoas ficam lá, todas vão lá, né? Vi lá hoje na Patrícia, uma árvore cheia de laranjas, né? E é gostoso de ver. As pessoas, é uma atração para as pessoas. Você pode comer delas, você desfruta, você fica debaixo, né, como uma sombra, você descansa. Então, eu vejo uma igreja muito frutífera, que faz a diferença, né? É uma atração para as pessoas que vêm aqui, como uma cidade, né, uma colônia turística, as pessoas sendo atraídas pela presença, né, pelas árvores frutíferas que eu vejo estão aqui já e estão crescendo ainda. Amém? Amém. Graça e paz, igreja do Avivamento. Amém? Espero que você vá concordando comigo, dizendo amém, enquanto eu vou falando aqui, declarando a favor de Deus sobre nós. O reino de Deus, ele está aqui em poder sobre a sua vida, para destruir todo e qualquer impedimento às trevas contra a sua vida, sua casa, sua família e tudo que Deus tem determinado para a sua vida, o inferno não vai segurar, porque Deus tem declarado a bênção dele sobre a sua vida. Vai declarando amém, vai se animando junto comigo aqui. O reino de Deus está aqui em poder, destruindo mentes e bloqueios na nossa mente,
bloqueios no nosso emocional para trazer o reino de Deus, que é cheio de alegria, no Espírito Santo, cheio de justiça, de paz. Isso tudo é seu. A graça de Deus está sobre a sua vida, amém? O reino de Deus está entre nós e se manifesta com poder por nosso intermédio. Você é um canal de bênção aonde você está. Entenda isso no seu coração. Você é uma bênção. Você é um canal de bênção. O fluir do Espírito Santo se manifesta por seu intermédio para abençoar pessoas. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Muito alegre poder estar aqui junto com os pastores, Paulo e Su. Uma alegria ver a obra de Deus. É a primeira vez que eu entro aqui agora, já com a reforma. Não tinha visto ainda, né? Só ouvido falar que tinha ficado muito bonito e realmente, parabéns, igreja. Está muito bonito a casa de vocês e isso é muito especial. A gente vê, a gente sempre caprichando um pouquinho mais, né? Aqui na casa de Deus, nas nossas casas, onde a gente passa, a gente sempre, às vezes, pega um lugar dificultoso e deixa atrás de nós um jardim muito bonito, cheio de flores. Às vezes uma pessoa entra muito machucada na nossa vida, mas como é que ela sai? Abençoada, curada, liberta, cheia do favor de Deus, cheia da palavra de Deus, com visão de futuro, com entendimento daquilo que Deus tem separado para ela, amém? Então anime-se no Senhor, porque você é uma bênção e Deus decidiu abençoar a Vítima Sul por causa da sua vida que está aqui, amém? Muito bem, eu queria falar com vocês hoje sobre um tema interessante e tenho meditado sobre isso e compartilhado no aniversário da Comunhão Cristã Shalom lá de São José dos Pinhais. Eles festejaram 13 anos, sábado passado, final de semana passado. 2 semanas atrás estava em Paranavaí, eles estavam festejando 28 anos de aniversário da igreja, os pastores Fabinho e Tânia. Inclusive orem pelo Fabinho, ele vai ser submetido a uma cirurgia amanhã, na hora do almoço. Então quando se for almoçar amanhã, pense no pastor Fábio lá de Paranavaí e abençoe ele. Ele tem uma hérnia na virilha, ele precisa de uma operação, já não está nem conseguindo pregar de pé, porque está doendo demais para ele. E como goleiro que ele era profissional goleiro, e deve ter machucado demais, se esticado demais, né? Que nem o Herman, que está aqui me acompanhando junto com a esposa, Elfi. Hoje nós convocamos eles para serem nossos motoristas, nos trazer aqui. Foi muito bom poder, sempre bom estar caminhando junto com eles. Aliás, nosso aniversário, semana que vem, nos 32 anos de Comunhão Cristã Shalom de Curitiba, nós vamos no sábado à noite ungir a pastores o Rudolf e a Cibele Stebner, que são filhos da casa, já vieram adolescentes na casa, estão ali, vão ser abençoados no sábado à noite. E também vamos ter o privilégio de abençoar a Elfi Ottkreker como pastora também na igreja. Não porque ela casou com o Herman, mas porque ela tem um chamado pastoral na vida dela. E o pastor Herman já veio confirmar na vida dela também, então vamos reconhecer o favor de Deus sobre a vida dela também. E no domingo, como o pastor estava falando, os jovens estão preparando churrasco, então nós vamos fazer culto só de manhã. E aí é fazer aquele cultaço, né? Aquela celebração, daí vamos almoçar juntos, tomar um café juntos, e à noite daí a turma vai estar tão cansada de comer tanto que vai dormir mais cedo. Vai ser muito bom nós termos o tempo lá juntos. Se você precisar pouso em Curitiba, estou chutando aqui, é só falar com os irmãos lá que deve de ter um lugar para a sua vida lá também, poder ficar de pouso lá. Amém? Amém. Muito bem, maturidade. A maturidade, ela não é um processo de avanço da idade. Não é porque a gente ficou mais velho que a gente ficou maduro. Às vezes tem pessoas mais velhas que não amadureceram ainda na sua vida, só ficaram mais velhas. Então envelhecer é passivo, isso simplesmente vai acontecendo. Ontem à noite nós estávamos numa festa de 15 anos da Maria Eduarda Trisotti, filha dos pastores Renato e Patrícia Trisotti. E aí mostraram uma foto lá, eu apresentando ela como bebê. Disse, não é que acho que estou ficando mais velho? Já está com 15 anos, daqui a pouco estamos fazendo casamento, né? É muito bonito ver a igreja crescendo, né? Os pastores Renato e Patrícia, quando eles chegaram na igreja, eles eram assim, jovens ainda, saindo da adolescência para jovens, acompanhando todo o processo da vida deles.
e é muito precioso. Envelhecer é algo passivo, acontece com a gente. Só basta estar vivo, né, seu Hans? Envelhecer um pouquinho mais, né? 70 aí, tranquilo, né? Mas a maturidade, o amadurecer não é algo que acontece de sozinho. Eu preciso me tomar algumas decisões para que eu possa ser maduro. E a palavra de Deus, hoje o pastor Ideu na manhã estava ministrando e ele introduziu o texto de Mateus 11, onde que Jesus diz: eu sou manso e eu sou humilde. E ele enfatizou já na introdução que você e eu, nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo para sermos como Jesus, mansos e humildes. E o pastor Paulo Vitor podia dar uma aula sobre como amansar um cavalo. E Jesus, ele, quando trabalha na nossa vida, ele vai amansando a nossa vida. E você sabe que uma pessoa mansa, ela tem muito poder, mas esse poder está sob controle. E um cavalo que está amansado, apesar dele ter muita força e poder, quando ele está domado, ele tem a força dele sob controle. Conforme o comando, ele manifesta a sua força. E o Senhor Jesus tem essa marca do leão da tribo de Judá, mas também do cordeiro. A marca do humilde e a marca do manso. E você está sendo conduzido para isso. Mas sabe que você não chega lá se você não topar o Espírito Santo e dizer: beleza, eu topo, eu quero ser manso e humilde. Eu quero chegar à maturidade que o Senhor tem preparado para mim. Quando nós lemos 1 João capítulo 2, lá se fala do bebê, que ele precisa saber que os seus pecados estão perdoados. Aí você tem a criança, e ela precisa saber que ela tem um pai, que ela é acolhida, que o pai diz sim, amém para a vida dela, que o pai afirma a vida dela. Daí se entra para o jovem. O jovem, ele conhece as escrituras, o jovem, ele venceu o maligno, e o jovem, ele decidiu ser forte, a não se intimidar com nada na vida. E o quarto estágio é o pai espiritual. E à medida que você vai decidindo e passando pelas fases da vida, você vai chegando à maturidade. E amadurecer é algo ativo, é uma escolha diária que eu preciso fazer, e ele é medido em sabedoria e força, conforme o potencial que você permite ser manifesto em sua vida. Tem uma coisa que nós estamos tão acostumados no império das trevas, que é sempre trabalhar com limitação. Eu não sei, eu não posso, quem sou eu? E o inimigo das nossas almas condicionou o nosso pensamento a sempre pensar menos de nós, que nós não conseguimos, quem somos nós para Deus nos usar? Sempre pensando e nos colocando de escanteio: não, Deus não vai te usar, Deus vai usar aquele outro, aquele sim, mas você não. E como foi dito hoje aqui já, Deus usa quem está disponível, o improvável, aquele que sempre diz: Senhor, eis-me aqui, ou que simplesmente obedeceu um comando, vá buscar água, e sai fazendo. Aí quando diz: faça um bolo, agora apertou. Diz: não tenha medo, vai dar certo. Ela confiou na palavra. E isso é sinal de maturidade, quando você vai percebendo que o potencial que Deus colocou na sua vida, ele precisa ser trazido para fora. Mas o Espírito Santo, ele respeita tanto a tua vida, ele considera tanto o teu querer, que ele só vai agir à medida que você permite, ou à medida que você deseja crescer e amadurecer naquilo que Deus tem para nós. Então eu quero falar com vocês sobre 6, são quase que, podíamos dizer assim, é um mapa da mina, que vai te ajudando, um mapa na sua caminhada de vida, de você identificar algumas coisas que marcam a sua vida. São 6 pontos que precisam ser considerados. Primeiro, uma bússola interna, um alicerce, melhor dizendo, interno. Para ser maduro, eu preciso assumir responsabilidade. Assumir quem eu sou, assumir a fé e se posicionar.
Segunda coisa que eu preciso ter muito claro no meu coração é o desejo de crescer continuamente, de não parar no meu crescimento, de expandir cada vez mais aquilo que Deus colocou na minha vida. Aí tem duas bússolas internas que eu também carrego, que eu preciso fazer uma certa gestão. Primeiro que seria o terceiro ponto, é fazer a gestão das minhas emoções. Aprender a trabalhar o poder que Deus colocou em nós, nas nossas emoções. O quarto, que é como uma bússola interna, é perceber o propósito de Deus com a nossa vida, de viver o propósito. Definir muito claro para que eu vivo, para que Deus me colocou na comunhão cristã Shalom de Vitimarsum, por que eu fui plantado nessas terras chamadas Vitimarsum, por que eu estou no estado do Paraná, no Brasil, por que Deus me fez brasileiro. E tudo tem um propósito. As suas experiências de vida, as boas e as ruins, todas elas têm um propósito na visão de Deus. Todas elas concorrem para o bem de você ser cada dia mais como Jesus é. E o quinto e o sexto, o quinto é entender que eu nunca cresço sozinho, sempre preciso dos outros. Não se faz nada significativo nessa vida sozinho, sempre é em conjunto com os outros. Eu preciso de você, vocês precisam de mim, e nós precisamos de Cristo. É aquela musiquinha que a gente, não sei, cantava na infância. E o sexto ponto, a sexta pérola, é o legado. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para abençoar outras pessoas. Eu não vivo só para resolver as minhas questões, eu vivo para abençoar outras pessoas e abençoar gerações. Então quero trabalhar com você esses 6 pontos: a responsabilidade pessoal, o crescimento contínuo, a inteligência emocional, o propósito, a interdependência e a questão do legado. Todos eles é muito assunto, né, para tratar tudo de uma vez, mas pelo menos para te dar uma ideia e também te cutucar um pouquinho para dizer: eu decido ser uma pessoa madura. Eu não vou ser mais uma criança lançada para lá e para cá. E o interessante é que quando você toma uma decisão assim, você está em boa companhia. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu o capítulo sobre o amor, no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele disse assim, no versículo 11, 1 Coríntios 13, 11: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, eu pensava como um menino. Quando eu cheguei a ser homem, ou ser maduro, eu desisti das coisas próprias de menino. Você pode dizer assim: eu desisto das coisas de menino ou de menina? Para falar assim. Você não quer dizer... eu ajudar um pouquinho você a decidir. Junto com o apóstolo Paulo, ele disse assim: eu decidi. Eu vou deixar de ser menino e menina. Eu vou assumir a minha posição em Cristo Jesus. Eu vou falar, eu vou pensar, eu vou sentir como um homem com uma mulher madura. Amém? Então é uma questão da responsabilidade. Você pode tocar a sua vida como um passageiro, sentar no banco do lado, no carro, e cantar musiquinha: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu vou simplesmente sentar na boia e deixar o rio me levar. E aonde eu chegar tá bom. Tudo como que, se Deus quiser, vai dar certo. E Deus não opera assim. Deus não opera no fatalismo. Deus opera com pessoas decididas. Tanto que você vê nas Escrituras sempre de novo a decisão. Josué disse assim: eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Vocês decidam por vocês. Eu já decidi. O apóstolo Paulo, ele diz muito claro: eu tomei uma decisão. Eu desisti das coisas de menino. Eu decidi ser uma pessoa madura. E isso quer dizer, em vez de estar no banco do passageiro da sua vida, deixar as coisas acontecer com você, você sentar no banco do motorista.
e tomar as decisões, tomar as rédeas da sua caminhada. Quando você caminha como passageiro, muitas vezes, o sentimento do passageiro na vida é que sempre o outro é culpado. Ora, o governo é culpado por causa das decisões, por causa das taxações. Ora, é o pastor que é o culpado. Ora, é o líder do grupo familiar que é o culpado. Ora, é o tempo que é culpado. Sempre culpando outras pessoas. E a pessoa que assumiu a responsabilidade da sua vida parou de dar desculpa. E não culpa mais os outros. Eu não sei qual dos presidentes norte-americanos, ele estava sentado lá na sala oval, e ele vem se trazendo os problemas da nação e às vezes até os problemas mundiais. E esse presidente, ele disse assim: nessa mesa acabam as desculpas. Para quem que eu vou recorrer? Aqui se toma decisões. E quando você se posiciona em Deus, você diz assim: acabaram-se as desculpas. Ninguém mais é culpado sobre nada. Eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus, e debaixo da direção dele eu vou tocar a minha vida. E quando você assume o volante da sua vida, aí você pode tomar a decisão de entregar o volante da sua vida ao Espírito Santo. Aí você decide se submeter ao Espírito Santo. E ele vai trabalhar junto com você e lhe guiar junto de você. Então pare de esperar que suas circunstâncias mudem, que a economia mude, que o seu patrão mude, que o seu empregado mude, que o tempo fique melhor. Não vamos mais dar desculpas por nada. Nós assumimos a responsabilidade e vamos buscar em Deus as respostas. Não é a falta da oração da igreja, é a minha falta de oração, então eu vou orar para que as coisas na minha casa resolvam. Não é a mulher que não está orando, ou o marido que não vem orar. Eu não espero mais nos outros, eu espero em Deus. E quando eu espero em Deus, eu me posiciono e busco nele as respostas que eu preciso. Então esse é o primeiro ponto. A sair de uma situação passiva e a sair de uma reação imatura, apontando o dedo e culpa para os outros, e a tomar uma ação madura, levantar-se e enfrentar a pergunta: o que eu posso aprender com essa situação e como eu posso crescer com o que está acontecendo na minha vida. Como, Senhor, eu administro as minhas finanças para que traga paz e eu possa abençoar muitas vidas. Como eu posso cooperar no meu trabalho para que a empresa ela dê certo. Como eu posso me posicionar, Senhor, me dá sabedoria para num tempo de crise financeira na nação, eu possa assim mesmo prosperar, porque eu dependo do Senhor e não dependo da política de governo. Amém, queridos? Primeiro ponto, assumir a responsabilidade. Diga comigo assim: eu assumo a responsabilidade. Amém? Obrigado pelo seu ânimo. Vai dar certo, amém? Segunda questão é a lei do crescimento contínuo. Nós precisamos decidir crescer continuamente, como casal, como pessoa individual, como profissional que somos, no trato com outras pessoas. Quando nós assumimos a responsabilidade da nossa vida, nós saímos daquela zona de comodismo, de estar acomodado. E quando você está acomodado, você não cresce. Então precisa sair da zona de comodismo e começar a se colocar no lugar onde você fica incomodado. E você dizer assim consigo mesmo, em vez de dizer eu não consigo ainda, mas eu vou aprender isso aqui, eu vou resolver essa questão. Eu ainda não tenho as finanças, mas eu vou ter da parte de Deus o entendimento e vou romper e avançar no que eu tenho. A minha casa ainda não está em paz, mas eu vou chegar lá com a minha casa, nós vamos romper. Eu saio daquilo que me acomodo, eu saio da minha responsabilidade e tomo responsabilidade e saio da minha zona do que me acomodo e me deixo incomodar.
Na prática, você abraça novos desafios e começa a ler. Ah, mas eu não gosto de ler. Então isso é passado. A partir de hoje você tomou uma decisão, eu gosto de ler. Eu vou aprender esse negócio de gostar de ler. Ah, mas eu não sei ler, então eu vou aprender a ler. Eu saio da situação do que me acomodo, das minhas desculpas, e me posiciono para avançar. Às vezes Deus quer lhe dar oportunidades, e Deus ele te chama para orar por uma pessoa enferma, mas você diz, eu nunca tive uma experiência, eu não sei, acho que Deus não vai me usar. Isso acabou agora. Eu estou disponível, se o Senhor quer me usar, então eu vou orar. Eu gosto do testemunho da Heidi Baker, ela é missionária lá em Moçambique, e ela despertou um desejo assim, eu quero orar por cegos, para que eles vejam. Daí ela achou um cego, ela orou pelo cego. Nada. Achou um outro cego, orou de novo. Nada. Assim foi, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no 15º, no 20º. E ela, Deus, eu quero ter essa experiência de ver um cego ser curado. E no 21º, rompeu. E viu o milagre. Isso é assumir a responsabilidade de entrar num negócio daquilo que Deus coloca no seu coração. E as respostas de Deus estão no seu coração, nos pequenos desejos que Ele coloca em você. Mas eles estão fora da zona de comodismo. Eles estão na zona onde eu fico incomodado com alguma coisa. Eu preciso me deixar incomodar pelo Espírito Santo. Eu preciso me deixar colocar e ser empurrado pelo Espírito Santo para aquilo que Ele tem para a minha vida. E quando nós lemos em Efésios, devia ter lido aqui também já com vocês, ele diz assim que os ministérios eles foram dados para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. O serviço que Deus nos tem dado, seja na igreja, seja dentro de casa ou no nosso trabalho, Deus quer nos aperfeiçoar. Aperfeiçoar fala numa aprendizagem contínua. Eu tenho um genro que ele diz a coisa mais difícil para mim é ficar no chão, no tapete, brincar de carrinho com meu filho. O pai dele nunca fez isso com ele. Mas ele pode ficar diante de uma multidão de pessoas e falar. Engraçado, né? Ele prefere estar numa multidão do que com o filho dele ali brincando. Esse incômodo é sinal de onde que ele precisa crescer para romper. Aquilo que nos incomoda, aquilo que eu digo assim, isso não é para mim, é para o outro. A partir de hoje a minha desculpa acabou. Senhor, eis-me aqui. Cumpra-se a sua vontade. Deus espera apenas de nós a nossa disposição. E o crescimento contínuo, ele está em toda parte. Se você quer aprender alguma coisa, hoje se você pegar no YouTube, você faça a pergunta lá que você quer, e você tem um cara que te ensina, uma pessoa que te ensina. Sempre tem uma oportunidade para quem é curioso e quem tem perguntas. Hoje, boas perguntas dão boas respostas na inteligência artificial. Eu não sei como isso funciona, mas acabou, desculpa, a partir de hoje você vai ser um especialista em inteligência artificial. A gente é bom em dar desculpa. Vamos parar com isso, porque isso trava a nossa vida e nos impede de avançar. Vamos ser daqueles que dizem, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Faça como Isaías, quando ele viu aquela visão do trono de Deus, ele ficou lá meio assim, você está precisando, eu estou aqui. Assim eu fui chamado para o ministério, como um adolescente dormindo, e eu acordo com uma pergunta, quem vai ser o pastor da igreja? Eu disse, eu aqui. Não medi consequência do que eu estava orando dali, depois Deus foi como na se Deus sim, agora vamos lá, né? Não, daí eu comecei, fiquei um pouquinho mais velho e comecei com desculpas. Aí ele ficou pressionando. Saia da zona de conforto, saia da zona de comodismo. Vem para fora e se dispõe a crescer. O crescimento, a disposição de crescimento é sinal de que você quer amadurecer. Que você quer ser uma pessoa madura, que quer ser bênção para outras pessoas. Amém? Então, o crescimento contínuo, ele é a chave nas nossas vidas. Ele deu ministérios, pastores ao nosso redor, os nossos líderes, para que
eu seja aperfeiçoado no caminho de Deus. E a maturidade, ela em si não é um destino. Mas eu nunca posso dizer, eu sou um homem maduro, estou pronto. Não, sempre tem algo mais para aprender. Porque Deus configurou o nosso cérebro de tal forma que ele pode sempre se expandir mais. É a essência da palavra de arrependimento. Você sempre pode aprender mais. Tudo que você quer, você pode aprender. Você recebeu uma mente capaz de aprender. Tinha um irmão na igreja lá, chamo ele de tio, porque o meu avô e o pai dele eram irmãos, então ele é meu tio. Ele tem mais ou menos a mesma idade que eu. Eu estava conversando com ele, ele disse, não, ali na escola disseram para mim que eu tenho um leve retardo, eu não consigo aprender as coisas. Disse, largue mão disso. Colocaram um carimbo na tua cabeça e agora você não consegue? Claro que consegue. Não. Estava tão embebido naquela, ele não aceitou. Pare de dar desculpas, que você é isso, que é aquilo, que não nasceu na família certa, que não nasceu no país certo, que não nasceu, sei lá o que são as nossas desculpas. Nós podemos aprender todas as coisas que o Espírito Santo coloca para nós aprendermos. Não há limitação na sua vida, porque a fé, ela é ilimitada. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Você, como um homem de fé, como uma mulher de fé, como a Bíblia diz, o justo vive pela fé, você não tem como dizer, não dá. Você pode fazer que nem o profeta diz, o Senhor que sabe. Se o Senhor diz que é, então é. E aí aconteceu, então profetiza. Ezequiel, profetiza naquilo que é impossível. E ele viu as maravilhas acontecendo. Então, o crescimento, esse aperfeiçoamento contínuo, eu preciso aceitar e sair da minha zona do que me acomodo e entrar na zona de crescimento, onde eu fico incomodado e eu começo a crescer e aprender as coisas. E você vai perceber que quando você aprende um pouquinho, o Espírito Santo vai te esticar um pouquinho mais, para que você aprenda algo mais. Quando você aprender alguma coisa, ele vai te esticar um pouquinho mais, porque ele quer te ensinar algo mais. A hora que se diz assim, para mim tá bom, morreu. Porque a vida é feita de busca. A vida é feita de avançar. Sempre digo assim, um casal que deixa de se buscar um ao outro para conversar, começa a morrer. Um casal que se busca para conversar, para orar junto, começa a crescer e florescer. Quando você busca o conselho dos seus pastores, você está crescendo. O conselho dos seus líderes de grupo familiar, você está crescendo. Quando você deixa de buscar os irmãos, você começa a esfriar. A vida é feita de busca. Amós diz, Deus diz assim, buscai-me e vivei. Se você quer crescer profissionalmente, então busque. Sempre há algo mais para aprender. Sempre há algo mais para conhecer. E aí você logo vai chegar no ditado que eu descobri um diácono uma vez, quando era um pastor mais jovem, ele disse assim para mim, sempre que eu aprendo mais, eu descubro quanto que eu não sei. Aí ele acho que pegou de um filósofo grego, diz, quanto mais eu sei, tanto mais eu sei, quanto pouco eu sei. Que vai aumentando cada vez mais o seu perímetro de conhecimento, vai aumentando cada vez mais, você vai percebendo quanta riqueza tem ao seu redor, que é dado para você, para que você conheça. Ontem, ouvindo o Chris Wallaton, numa mensagem, indo para o casamento, às vezes a gente tem um costume, a Silvia, aniversário, né? Nós temos o costume de, às vezes, ouvir uma mensagem durante o carro, leva meia hora, 40 minutos, a gente fica ouvindo uma mensagem. Estávamos ouvindo o Chris Wallaton. Aí ele fez uma pergunta inusitada para mim, nunca tinha me pensado, por que a gente constrói presídios? Aí ele diz, porque a gente ama pessoas. Porque Deus é amor. E sempre que Deus diz não, é sinal de amor. E sempre que Ele coloca para nós limites, é sinal de amor dele. É como você, com seu filho. Quando você coloca limites para o seu filho, o que você está fazendo? Você está amando ele. E a sociedade também precisa ter os seus freios. E um presídio é um sinal de amor para as pessoas que não conseguem se administrar, para ajudar ela a se administrar e não prejudicar outras pessoas. Sempre há algo mais para aprender.
para crescer no nosso entendimento daquilo que Deus tem dado para nós. Amém, queridos? A terceira coisa, a lei da inteligência emocional. E você vai entender isso aqui, talvez melhor do que eu, comparando com um cavalo selvagem. Em Efésios, quando fala dos ministérios, ele diz assim: para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro. Nós crescemos, somos aperfeiçoados e consolidados na nossa fé. Para quê? Para que a gente não seja jogado para lá e para cá nas nossas emoções, como um menino com a menina é. E um cavalo, quando você pega um cavalo selvagem, você pode pôr ele na baia e nunca deixar ele sair. Ou você pode colocar ele leve e solto e deixar ele correr. Ou você pode pegar o cavalo e domar ele. E aí ele entra no propósito da vida dele. As suas emoções são assim também. As suas emoções são como um cavalo selvagem. Se você prende e fica engolindo as suas emoções e não externa as suas emoções, o que acontece com o seu coração? Ele adoece. O que acontece com a sua alma? Adoece. O que acontece com o seu corpo? Adoece. Toda vez que você fica engolindo emoções, pô, explode uma doença. Então vamos liberar geral. E aí entra na síndrome do técnico brasileiro que diz lá: vocês vão ter que me engolir. Eu sou assim, é desse jeito. Eu sou explosivo e pronto. Aguente. Não é assim também. Deixar as emoções correrem soltas, pisoteando tudo e todos, é imaturidade pura. Ficar engolindo as suas emoções também é imaturidade, ou é uma falsa maturidade. Agora, o cavalo domado, você reconhece os sentimentos e aproveita a força das emoções e usa ela como uma força para você vencer as suas dificuldades. Um dia eu fiz um negócio, inventei lá de fazer, nós tínhamos ganho, eu vou contar essa história, você vai dar risada de mim, né? Tudo bem. Nós fizemos, na época de janeiro, fevereiro, a gente fazia muitas vezes suco de uva. Eu tinha ganho uma centrífuga, nunca tinha usado, no Natal eu tinha ganhado centrífuga. E aí você vai fazendo lá com banho-maria, você vai tirando o suco de uva. E eu ficava incomodado, quando deixava lá o saco, depois ficava ainda muita uva ali, o suco de uva ainda. Disse: tem que tirar mais, tem que sacar mais isso aqui. Eu vou colocar na centrífuga. Aí, pá, coloquei lá, dei um gás, deu certo, saiu forte assim, ó, o suco. Disse: então agora vai para valer. Aí estava tudo em ordem, coloquei, pá! Eu caí para trás, levei um corte aqui no supercílio. E cadê a centrífuga? Explodiu. E aí o que aconteceu com o suco? O vizinho que estava com a janela aberta levou também. O pensamento na minha cabeça: seu burro, você não consegue fazer nada direito. Pergunta: é o Espírito Santo que estava falando desse jeito na minha cabeça? E aí eu percebi a opressão das trevas vindo sobre a minha vida, querendo detonar a minha autoestima. Eu disse: é? Agora você vai ver que é bom para tosse. Agora eu vou me dedicar mais ainda à oração. Agora eu vou me dedicar mais à palavra de Deus. Agora mais eu vou orar pelas pessoas. Agora que eu vou me levantar com mais força. Você notou o que o Espírito Santo me fez fazer? Num momento que podia ser muito depressivo para mim, eu usei aquela, entre aspas, energia negativa, aquele sentimento ruim, e disse: agora que eu vou me levantar e vou vencer a situação. Eu não vou me deixar vencido. Eu não vou permitir que o inimigo fique dançando nas minhas emoções. Eu vou me posicionar, pedir perdão. Fiquei lá limpando as paredes, tudo, e a Silvia lá me consolando. O vizinho, não sei lá, ele: vizinho, tem que limpar aí. E fiquei trabalhando mais de dia sobre as minhas emoções por causa daquele processo. Então o que acontece? As suas emoções, você tem na sua vida, às vezes, usar o exemplo do termômetro e do termostato.
Termômetro e termostato. O que faz o termômetro? A criança está com febre, você verifica a temperatura dela. Quando você tem um termostato, o que você tem? Você vai colocar aqui um ar-condicionado, o pastor Paulo vai colocar logo, para aquecer, para esfriar. Então, lá fora está -2, aqui dentro vai estar 20 graus. Beleza, né? Ó, a turma está aprovando. Por quê? Porque você tem um termostato, você diz lá, digita lá 22 graus, e ele vai estabilizar o ambiente para 22 graus. Com as suas emoções, a sua primeira reação é o seu termômetro. Você passa uma raiva, é normal passar raiva. Ou você passa um momento de tristeza, é normal passar tristeza. Ou você passa um alto e baixo, né, na sua caminhada. Você tem um termômetro, essa é a emoção que eu estou tendo. A pergunta é, o que eu vou fazer com as minhas emoções? Eu vou engolir? Colocar o cavalo na baia? Eu vou deixar livre, leve e solto? Ou eu vou domar? E aí entra já a primeira parte. Eu tomei a decisão. Eu vou conduzir as minhas emoções. Eu vou decidir como eu vou me posicionar. Eu não deixo as emoções soltas. Eu percebo elas, tenho o termômetro, mas eu uso o termostato para dizer, eu não vou me deixar explodir diante de outras pessoas. Eu vou me posicionar e usar aquela força para abençoar a vida das pessoas. Então, se eu passo raiva no trânsito, eu já decidi. Eu declaro uma bênção sobre a vida da pessoa. Aí você já dominou as suas emoções. Então, a maturidade, ela exige, de certa forma, que a gente se posicione com as nossas emoções. A quarta lei, ela fala da vida guiada por propósito. Isso aqui você tem um tema muito longo, e eu só vou citar 3 coisas que precisam ser encaixadas no processo. Aquilo que você tem prazer, a sua paixão, aquilo que você gosta de fazer, está ligado com o seu propósito de vida, está ligado com as suas habilidades, aquilo que você sabe fazer, que você sabe tratar. Às vezes sabe tratar com pessoas, às vezes sabe tratar com coisas, às vezes sabe tratar com ferramentas, e você tem as necessidades, a dificuldade, o problema que você vai resolver. Então, quando você encaixa a sua paixão, a sua habilidade, a necessidade que está aparecendo, você vai encontrar o seu propósito. E o propósito, ele está colocado já na sua vida. A Bíblia é muito clara lá em Provérbios 20, versículo 4, por ali, que Deus colocou no fundo do seu coração o propósito, por que você está vivo. E ali o texto diz assim, o homem de sabedoria, ele sabe pesquisar isso. Vou orar, eu vou ler sobre isso, vou estudar sobre isso, vou conversar com os meus pastores sobre isso, eu vou interagir com outras pessoas para que eu possa ser ministrado e entender claramente qual é que é o meu propósito. Às vezes você pode responder um questionário que responde essas coisas. Então, a vida, para que eu alcance o meu propósito, eu preciso seguir o que diz lá em Efésios 4. Seguindo a verdade em amor, eu vou crescer em tudo que Deus me dá. Porque eu tenho um propósito na vida. E quando você tem um propósito, você tem prazer na vida, você tem prazer no que você faz, você tem prazer em caminhar junto com o seu cônjuge, você tem prazer de caminhar com seus filhos, prazer de entender o propósito da Comunhão Cristã Shalom de Vitimarsum. Aqui na igreja, Deus deu a visão e deu um propósito, e ela está depositada na vida do pastor. Agora, você e eu, qual é que é a nossa tarefa? É ajudar o pastor a cumprir o propósito. Porque quando nós ajudamos ele a cumprir o propósito, nós estamos cumprindo o nosso propósito. De sermos um corpo só, debaixo de uma mesma visão, trabalhar todos juntos. Mas se aí Deus nos fala alguma coisa para dar o apoio, e eu começo a achar desculpas e reclamar que ninguém faz o que todo mundo tinha que fazer, e que o pastor que tinha que fazer, eu estou fora de propósito. Quando eu vejo uma necessidade, eu tenho habilidade para isso, e eu tenho desejo do coração para resolver, é meu chamado, é meu propósito, para facilitar a vida daquele que está diante de mim. Se eu vejo no meu grupo familiar que tem uma pessoa que não está vindo, eu não devo de falar para a pessoa do lado, o líder devia ir atrás daquela pessoa. Se eu vi a necessidade, e eu tenho a habilidade de poder conversar com aquela pessoa, e eu tenho esse desejo de abençoar aquela pessoa, então eu sou a resposta para a vida daquela pessoa. Não é o pastor, não é o líder. Amém? Então, uma vida com propósito, ela traz a maturidade em nossas vidas.
A quinta lei, a interdependência, isso aqui é muito legal. A Bíblia fala lá em Efésios 4,16 que o corpo, como é que o corpo humano ele cresce? Quando as juntas e as medulas, todo o corpo, ele trabalha para o seu próprio crescimento, ele efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós só crescemos juntos. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. A igreja só cresce quando cada um de nós faz a sua parte, cada um de nós contribui. Quando nós vemos uma necessidade acontecendo, alguma coisa acontecendo, a primeira coisa que eu preciso disparar é a oração a favor daquele que está responsável. Às vezes, o pastor tem que tomar uma decisão e eu não posso ficar como espectador olhando para ver que tipo de decisão, para ver se eu vou concordar ou não vou concordar. Eu oro a favor, porque quando ele toma a decisão, eu tomei junto com ele aquela decisão. Se eu não entendi, eu vou conversar com ele. Mas ele sempre vai ter o meu apoio para que ele possa crescer. E quando ele cresce, eu cresço junto com ele. Amém ou não? Vocês entendem isso? Na casa também é assim. Quando nós entendemos que como casal nós só vamos crescer trabalhando juntos, nós vamos avançar. Essa semana eu gravei um vídeo, se puder olhar lá no Arno do Céu, no programa, no YouTube. Procure lá, Arno do Céu, você vai achar o meu. Eu gravei, postei isso nessa semana. Que quando Deus fez o homem e a mulher, não fez em hierarquia. Ele fez os dois com propósito, os dois trabalhando juntos vão cumprir com o propósito de Deus na face da terra. Não é eu mando e você obedece, é eu cumpra com o meu propósito, você cumpre com o teu e nós crescemos. Há uma dinâmica diferente no reino de Deus. No reino de Deus não tem uma hierarquia de anjo, o querubim é o bambambam, né? Daí o serafim já é menos, né? Aí o anjo, que é anjo, já é mais fraquinho, ele tem que obedecer ao querubim. Não, não é assim no reino de Deus. No reino de Deus, cada um tem o seu propósito. O querubim, ele guarda a presença de Deus. O serafim, ele é o fogo, né? O anjo, ele traz as mensagens. Qual é que é o mais importante? Todos. Porque cumprem o seu propósito. Na igreja, Deus também estabeleceu assim a sua ordem na igreja. E quando cada um coopera um com o outro, o corpo, como diz aqui o texto lá em Efésios 4, nós crescemos juntos. E quando uma criança é pequena, que nem a irmã estava compartilhando, o bebê, ele é totalmente dependente. Ele precisa dos cuidados. Aí a gente se torna adolescente, daí já de pequeno, às vezes, acabou de saber pegar o garfo, já quer, eu sei sozinho. Daí quer fazer sozinho. E acha que a vida chega no auge quando eu sou independente. Engano, ledo engano, não é assim. O auge chega quando eu entendo que eu preciso de você e você precisa de mim. E nós só chegamos à nossa maturidade em Cristo juntos. Quando um coopera com o outro, quando um compartilha com o outro. Tem coisas que Deus não vai falar comigo, tem coisas que Deus só vai falar com você. E quando você compartilha comigo, eu cresço, você cresce. O mover profético, todos podem profetizar, é porque a palavra de Deus, ele às vezes não fala comigo, mas ele fala com você, você tem a palavra, por favor, como o pastor Werner sempre diz, por favor, entregue, né? Se Deus diz para entregar para mim, então entregue. Ah, mas eu não entendo, não sei. Não, o carteiro não fica vendo lá se ele compreende a carta, ele só entrega. Tem o seu jeito certinho como a gente aprende. Então, na interdependência, nós temos a maturidade. O foco está não em nós, mas no propósito de Deus com as nossas vidas. E ninguém alcança a grandeza de forma isolada. Eu me viro sozinho, esse é um sinal de imaturidade. A vida não é uma competição, eu não estou competindo com você para chegar antes no céu que você, ou para ser mais maduro que você, ou para ter mais dons que você. Não, a vida não é uma competição. A vida é uma cooperação mútua, onde todos vencem juntos. Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 9, que só um ganha a corrida, esse só um é o corpo de Cristo. Quando nós todos juntos nos ajudamos e conquistamos aquilo que é para ser conquistado. O avivamento nos Campos Gerais e debaixo da palavra profética que tem sobre essa casa vai ser alcançado quando você e eu nós trabalharmos juntos. As pessoas vão ser salvas quando você e eu nós trabalharmos juntos orando por 3. E mais um vai se multiplicando. Amém ou não? E a última, para não te cansar muito, já é meia-noite não.
O relógio para mim sempre anda mais rápido. Não sei se para você, mas quando eu falo ele quer acelerar muito. A última pérola, a lei do legado. O legado é pensar na próxima geração. Eu queria lembrar aqui 1 Coríntios 13:13, que ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Qual é que é o maior? É o amor. O amor, ele fica eterno porque é a natureza de Deus. Por que Deus fez o mundo? Por necessidade? Ele precisava? Não. A sua vida, o mundo que nós vivemos, é uma expressão do amor de Deus. Deus criou todas as coisas por causa que Ele é amor. A motivação dele para com a sua vida é sempre amar a sua vida. Quando Ele lhe dá um não, é porque te ama. Quando Ele diz um sim, é porque te ama. Então, quando nós só vivemos para o presente, para a nossa satisfação, isso é sinal de que nós estamos imaturos ainda. E muitas pessoas vivem apenas para a gratificação imediata. Lamentavelmente, o pensamento que está por trás disso é: o que eu ganho com isso? Eu vou ser líder de grupo familiar. Mas daí, o que eu ganho com isso? E quando eu penso assim, eu sou imaturo. A sua vida é para abençoar outras pessoas, não é? A sua vida é para abençoar outras pessoas. E quando você vê um pai, você vê uma mãe, assumem responsabilidade sobre outras vidas. E quando nós decidimos: Senhor, eu quero ser uma pessoa madura, embutido nessa decisão está: Senhor, eis-me aqui, usa-me para abençoar outras pessoas. O Senhor quer que eu seja um líder de grupo familiar? Eis-me aqui. O Senhor quer que eu lidere um serviço na igreja? Eis-me aqui. A única coisa que Deus pede de nós é a disposição, beleza, eu estou aqui, o que eu posso fazer, Senhor? Então cumprimenta as pessoas na porta. Cuida do estacionamento. Ajuda as pessoas do som. Ajuda a limpeza da casa. Comece com pequenas coisas. Eu, quando adolescente, meus pais tinham um campo atrás. Ele estava cheio de mato. E o meu líder, ele disse assim: poxa, a gente precisava de um campo para jogar bola. Aí eu peguei a máquina de cortar grama e cortei lá tudo. Aí chamei o líder: tem um campo aqui. A gente usou ali várias vezes. Eu era adolescente. Eu vi um problema, vi uma oportunidade, vi uma possibilidade de ajudar, eu ajudei, cortando grama, para que o ministério dos adolescentes pudesse acontecer. E Deus vê quando você se dispõe a pequenas coisas, e Ele vai acrescentando mais coisas para que você seja bênção para mais pessoas. A sua vida profissional, o seu trabalho, ele é dado não só para que você ganhe o pão de cada dia. Isso é um detalhe. O propósito do seu trabalho é abençoar pessoas, é alcançar pessoas, ajudar pessoas. Mas eu não vou trabalhar para que o meu patrão enriqueça. Está errado pensar assim. Quanto mais ele enriquece, mais ele vai ter a possibilidade de me pagar. E se houver uma injustiça, Deus é justo. E Ele vai nos promover para um outro lugar. Eu não fico olhando para o patrão para ver se ele vai aumentar o meu salário. Eu fico olhando para o meu Deus. Ele é a minha fonte de vida, Ele é a minha fonte de recursos. A mim cabe ser fiel no que eu tenho para fazer. É uma marca de deixar um legado. A maturidade planta sementes hoje para árvores cuja sombra você nunca desfrutará. Esses dias eu ganhei lá uma planta, esqueci o nome dela, uma frutífera, aquela que dá a fruta, ela é azul escuro que fica grudado no caule. É a jabuticaba. Aí descobri que leva tempo para o jabuticaba funcionar. Disse: acho que só meus netos que vão comer dessa jabuticaba aqui. E eu já queria mês que vem, ou daqui a um ano, já tivesse fruto. E o negócio não cresce, está pequeno lá. Quando você entende que você não vive a sua vida para você vive a sua vida para abençoar outras pessoas, você planta jabuticaba. Para que os seus netos e bisnetos comam dela. Como o meu avô plantava pinheiro, hoje tem um pinheiro lá. Aí daqui a pouco eu vou comer um pinhão dela. Porque alguém decidiu plantar um pinheiro.
E levou tempo para dar o seu fruto. Acho que é mais do que a jabuticaba. Quando você trabalha para as gerações, você não trabalha mais para a sua autossatisfação. Você se pergunta, pelo que eu quero ser lembrado? E concentre-se no seu caráter, a conquistar, a ser como Jesus e a servir como Ele. Jesus, quando Ele viu a cruz, Ele não ficou olhando para a cruz, para a dificuldade. Ele ficou olhando para depois, o fruto que saía daquele sofrimento. Quando você tem de passar por uma dificuldade, está passando por um aperto na vida, não olhe para o aperto, olhe para aquilo que está lá na frente, para aquilo que Deus vai fazer com aquele aperto. Como Ele vai abençoar e fortalecer a sua vida para abençoar outras vidas. Essa igreja não foi plantada aqui só para que você venha aqui, receba uma palavra e seja abençoado. É muito mais do que isso. É para isso, mas é para que as gerações futuras venham. Quando nós olhamos para um ministério infantil, como é precioso ver crianças sendo fortalecidas. Eu vendo ali a Maria Eduarda, que veio que já estava na igreja antes de nascer, né, porque estava no lombo dos pais. Aí nasceu, cresceu, amadureceu. Está uma menina formada de 15 anos. E é uma bênção. E ela abençoa as outras pessoas. O seu trabalho é ver as gerações sendo usadas. Uma vez perguntaram para o D.L. Moody, que era um evangelista, e ele tinha saído nas ruas nos Estados Unidos para evangelizar, e a esposa perguntou, quantas pessoas se converteram hoje? E ele falou, 2,5. Meia? Então 2 adultos e uma criança? Disse, não, 2 crianças e um adulto. Elas têm toda a vida pela frente, o adulto já está meia boca. Nós trabalhamos para as outras gerações. Se o Ministério Infantil está precisando de ajuda, nós vamos lá ajudar. Ah, mas eu não sei mexer com criança, mas fica lá do lado ali, as crianças ficam respeitando a professora, pelo menos. Plante árvores, ensine pessoas, faça discípulos. Se preocupe com as próximas gerações. Você e eu somos frutos do quê? Que pessoas que oraram por nós, pessoas que investiram antes de nós. Você está sentado aqui porque alguém pagou essa luz, construiu esse prédio aqui para que você seja abençoado. A pergunta é, como nós vamos ser bênção para as outras gerações? Como nós podemos ser bênção para a colônia Vitimarsum? Como nós podemos ser bênção nas regiões celestiais, não nas regiões aqui dos Campos Gerais? Eu estou chamando região celestial aqui, porque o céu está aberto aqui, porque tem um povo que ora. Só para se sentir bem? Não, para abençoar mais pessoas. Quando você tem a mente de legado, você busca muito além daquilo que é natural, e olhando só para si. Então o menino, comparando vocês, para terminar, o menino e a menina sempre vai culpar os outros, sempre é vítima, né? Não assume a responsabilidade. O que é maduro, ele cria circunstâncias, ele busca em Deus, ele não espera que o pastor diga para ele, você tem que ler a Bíblia. Ele faz a sua devocional, ele decora a Bíblia, ele ora por pessoas, ele ora pelos 3, porque ele entendeu a sua responsabilidade, ele assumiu o seu posicionamento. O menino, ele fica estagnado, preso no conforto. Ah, é mais fácil fazer isso aqui do que eu ler um livro. Não, o adulto, ele diz, o que eu preciso aprender para ficar melhor no que eu estou fazendo? Como é que eu posso crescer em servir melhor as pessoas? Como é que eu posso ser uma bênção melhor para os outros? O seu crescimento. O menino, ele fica reativo, ou ele reprime as suas emoções. Agora a pessoa madura, ela pega as suas emoções, é proativa e ela entende como as outras pessoas também sentem. O menino, ele é sobrevivente, vive no piloto automático, e quando que a pessoa madura, ele se alinha com o propósito de Deus na sua vida e serve o propósito de Deus. O menino, ele é isolado, dependente, ele está sempre competindo com os outros. Agora o maduro, ele é interdependente. Eu preciso de você, você precisa de mim, colabora, pensa em termos não de competição, mas em termos de colaboração. Como é que eu posso colaborar para que o meu irmão possa crescer? Eu vou no grupo familiar, não para que eu veja o que o pastor vai falar, o que o líder vai falar para mim. É a oração, Senhor,
Como é que eu posso abençoar os meus irmãos no grupo familiar? Que palavra o Senhor tem para minha irmã? Que palavra o Senhor tem para aquele meu irmão que a gente está orando pelos seus desafios? O menino, ele é imediatista, ele tem foco no agora, o que eu ganho com isso? O maduro, ele é um construtor, ele foca no legado que ele está deixando. Quantas pessoas ele está abençoando pela sua caminhada. E quando você entende isso, e você toma a decisão, eu vou ser responsável, eu vou cuidar das minhas emoções, você entra num efeito cascata. Os seus relacionamentos vão melhorando, o seu trabalho vai melhorando, a sua comunidade vai melhorando, o mundo ao seu redor vai tomando clareza. Concluindo, ufa, a maturidade é uma decisão diária. Todo dia. Como, Senhor, eu posso abençoar a minha esposa? Como eu posso abençoar hoje meu esposo? Senhor, me coloca com pessoas certas, que eu tenha a palavra certa para com ela. Que eu possa ser bênção para as pessoas ao meu redor. Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda hoje? Naquilo que eu estou passando hoje, o Senhor me ensina. Você se torna uma pessoa ativa e se posiciona. E começa a cooperar com os outros. Você vai perceber que sempre que você coopera, você vai receber uma cooperação de volta. E se uma pessoa não coopera com você, você sempre tem alguém que vai estar cooperando por intermédio de outras pessoas na sua vida. Amém, queridos?